ele forma saldo no teu estoque. Você tem que, tudo que você classificar com defeito aí, você tem que separar lá no estoque para não misturar com material bom, tá? E o Aniel, ele coloca a letra E maiúsculo e na frente do código do material, e na descrição fica escrito como DEF, tá? Então, quando você vê DEF, é defeito. Se você vê RET, é retirada, tá? E a descrição original que está aí é o material bom, ok? Então, vamos fazer o seguinte, tira esse perdido daí, volta ele para bom, por favor. O que você tentou fazer lá na hora da devolução, que ele ficou dando umas mensagens na hora que o Gilmar estava falando? Eu, sem querer, alterei o valor. Aí apareceu aqui que eu não podia colocar um valor acima do que que ele está sendo descontado. Coloquei um 0 a mais aqui. Aí ele apareceu que não podia descontar mais do que a quantidade. Sim, na quantidade a descontar, né? Não, eu alterei o valor. O valor do produto. Isso, aí ele falou que é acima do valor que ele ia ser descontado pela quantidade. Faz aí de novo aí para mim olhar, por favor. Mas isso é bom, isso é bom. Agora eu não estou conseguindo, mas eu tinha conseguido. Será que é porque... Não, porque tem que botar perdido. Não, é por isso. Não, mas tem esse negócio do valor mesmo, mas não é nesse campo aí, não. Aí, ó, olha o valor a descontar aí. Aí, do lado do... O valor aqui, um exemplo... Bota, isso. Qualquer movimentação que eu tente fazer agora, até tentar fechar. Ele tinha bloqueado antes. Não, aquele campo ali, a quantidade a descontar. Ó, deixa eu explicar para você esse valor a descontar. É assim, e aí eu estava falando da política da empresa. O valor do material é R$50, segundo o último recebimento, que o valor que traz aí é o valor da última nota, ok? E o sistema vai pegar o valor da última nota. Ó, vamos supor que o cara pegou o material no ano passado. Se ele perdeu, você está fazendo hoje, o sistema não pega o valor da época que ele pegou, não. O sistema pega o valor da última nota, beleza? Entendi. Aí, por isso que tem esse valor a descontar aí, porque pode ser para mais ou para menos. E tem empresa que fala assim, não, o material é 50, mas nós aqui, se você perder, a gente aplica uma taxa de 10%, a gente majora, porque vocês têm custo de administração do material. A política daqui, Valdir, é o preço da nota fiscal. Então, a regra que está aplicado atende. E a gente precisa mandar para o DP a cópia da nota para seguir a política do DP. Então, beleza, por isso cabe a mim explicar a vocês isso, entendeu? Por que tem esse campo aí? Porque tem empresas que majora o valor. Aí a 50 ele bota lá 10%, enfim. Mas é política interna da empresa. A gente tem só... No caso de vocês, esse campo aí vai ficar vazio, tá? Beleza? Então, esse campo aí vai ficar... Esse valor a descontar aí, ele vai ficar vazio mesmo. O valor, esse do lado aí. Porque tem tudo que está amarelinho você não altera, não. Se ele está amarelinho, você não altera. Coloca isso. Aí você dá uma setinha para baixo, para cima. Aí o valor tá zero. Se o valor tá zero, é porque o valor aqui no início está 15, mas aqui... Não, na hora que você coloca a quantidade a descontar,
O valor a descontar tá zero? Ele não aparece nada. Então tá errado. Mas estava R$50 aí. Tava 15. 15. Não, tá errado. Ali ele tem que aparecer o valor, tá perdido. Então, na primeira vez que eu fiz, apareceu. Clica ali no botão imprimir vale desconto. Tá zerado, ó. Não, tá R$15, né? Mas aqui, o valor é... zero. Tem alguma... faz o seguinte. Fecha o programa e abre de novo aí, por favor. Fecha a tela e abre de novo. Agora voltou. Mas eu digitei e foi. Tá. Entendi, pô. Eu que estou dando a explicação errada. Ele aparece o valor a descontar ali, você tem que digitar aqui. Ele te traz o último preço e você coloca, tá? Então tá, eu que estou te explicando errado, pô. Foi mal. Show. O valor que está ali é o valor da última compra e você coloca ali o valor, repete ali o valor. Tá? Aí imprimiu para descontar. Na hora que você grava, o sistema, o que é perdido, furto e roubo, sai da carga do cara e não volta para o estoque do almoxarifado. O que for bom, defeito e retirada, volta, tá? Entendi. Forma estoque lá no almoxarifado. Você tem que ter o local lá para separar o retirado do defeito. Beleza? Então, são 11h49. Grava essa devolução aí, por favor. Clica em gravar. Eu quero só agora explicar para você o seguinte. Fechou, fecha. Quando o cara sair de férias e você fizer esse movimento e devolveu tudo dele, o saldo dele ficou zerado, você clica em cancelar, vai ali relatórios, equipes, emissão de nada consta, lá embaixo. Para o cara que foi demitido ou está saindo de férias, busca aí essa equipe, Anderson. Buscou. Ok. Aí clica processar. Aí, ó, a equipe não possui saldo de materiais no sistema. Se tiver saldo, você não consegue emitir o nada consta, tá? Entendi. Aí clica aí, gerar o nada consta. Aí você imprime isso, assina e manda lá. Segue o processo de vocês interno. Fechado. Tá? Então, nós vamos até aqui e, viu, por isso que a gente tem que marcar um outro encontro para terminar. Sim. É bastante coisa. É tudo detalhado, mas são bastante coisa. Mas vocês estão gostando aí do treinamento, do método, da didática? Sim. Assim, querendo ou não, a gente só vai pegar mesmo 100% do processo na prática, mas... Então, nós vamos encaminhar, vamos fazer aqui o registro do que nós tratamos hoje, encaminhar o PDF e se tiver vídeos aqui do que a gente tratou, eu encaminho aí os vídeos também, tá bom? Beleza. Então, a gente precisa agendar um outro. O Matheus está aí na reunião e o Renan? Eu estou sim, Valdir. Opa, viu aí, ó? Nosso próximo encontro, ainda da logística, nós vamos abordar, deixa eu ver aqui. Deixa me ver. Falamos da devolução. Consulta de saldo.
Analítica, RM por kit. Olha, se vocês me derem... Ainda tem 8 minutos, né? Para a gente completar esse conteúdo inicial, vocês têm transferência de material entre um almoxarifado e outro aí? Entre um projeto e outro? Tem sim, o Leonardo pode confirmar aí, mas eu, quando trabalhava na operação, Valdir, eu me recordo que tinha bastante, tá? Gabriel, vocês têm base, por exemplo, eu vi aí que tem a base em Ramos, né? É Ramos ou é Ramos, né? Sim. É Ramos. Por exemplo, tem uma outra base lá em Casimiro de Abreu. Aí você tem que transferir material daí para lá. Tem isso? Se tiver, a gente tem que abordar a parte de transferência. Se não tiver, falta poucos itens aqui para a gente terminar o conteúdo, esse conteúdo que é o mínimo necessário para a gente ir para rollout. Sim, o que eu estou vendo aqui é transferência. Desculpa, às vezes tem transferência até de um estado para outro, tá? Do Rio para São Paulo, do Rio para Minas. Sim, sim. Tá, então a gente vai abordar aí o tema transferência no nosso próximo encontro. Consulta de serial em massa e o histórico do serial. Fechou? Então, no próximo encontro, a gente vai falar de transferência. Fechado. Vocês transferem também para a TIM, né? Vocês têm que devolver material para a TIM, né? Para TIM, para Vivo, não é isso? Isso. No caso, é material que vai para reparo. Envia para lá. Então, nós temos transferência para o fornecedor. Por exemplo, você quer mandar para a lavanderia um montão de uniforme, tem que transferir lá para o cara. Quando ele te devolver isso, você faz a transferência de volta. Tem transferência para TIM, material da reversa que você retirou, que você tem que devolver para ele. Transferência do material da TLP de um projeto para o outro estado. Enfim, aí esse tema a gente tem que abordar na próxima, no próximo, porque 5 minutos não vai dar. E o outro que eu quero falar com vocês, esse eu posso matar aqui agora. Vai lá naquela planilha de Excel e seleciona aí o patrimônio, por exemplo. Seleciona o patrimônio. Seleciona todos eles. Isso, dá um Ctrl+C. Vai lá no Aniel. Em cima ali, ó, naquela barra de menus, no penúltimo, ele tem essa lupinha. Clica aí. Isso é para consulta, mas clica ali, colar. Embaixo, colar. Isso. Pesquisar. O que é isso aí? É a consulta em massa da última posição do serial. Aí ele fala ali, ó, se ele encontrou sim ou não esse serial no banco. Qual é a posição dele? Físico é o que está no almoxarifado. Volante é técnico. Aplicado é que está no assinante. Perdido é aquele movimento que a gente fez lá na devolução. Ou também é perdido ali, ou no inventário, se fizer um inventário de perdido, ou fornecedor. Se aparecer fornecedor, que você devolveu para a TIM, tá? Então, é a posição dele. A classificação se é bom, defeito, retirado, bom, defeito, retirado, reaproveitado. É isso. E isso daí, você clicando com o botão direito, você exporta para o Excel. E tem uma coluna aí que tem o aging, tá? O aging é o seguinte, é o tempo que essa peça está contigo a partir da entrada da nota fiscal. E aí deve estar 0, porque demos entrada hoje, né? Olha lá, ó, tempo de permanência. É isso aí, o tempo de permanência. Ele vai contando a partir da data da entrada da nota fiscal. Fechou. Beleza? Então, um recurso bastante útil aí para fazer a análise de seriais. Volante,
é técnico, físico é almoxarifado, e aí tem o almoxarifado que tá, né? Porque tem um contrato e projeto aí. Entendi. Show. Ó, você passou o patrimônio, ele trouxe do lado ali o serial. Legal? Sim. O número da nota fiscal que deu origem a isso, o movimento, enfim, depois você explora isso. E para finalizar, eu quero falar para vocês o seguinte: o histórico é diferente. Vamos supor que eu quero saber a história de um serial. Fecha aí, por favor, vai lá no Excel, pega um serial apenas, um só. O histórico não é de um montão, é de um, que eu quero... Aí, do lado dessa lupinha, tem esse ícone que é uma listinha, né? Isso, clica aí. Coloca ali, cola aí o serial, busca consultar. Aí você imagina, ó, esse serial, ele deu entrada, foi para o técnico tal instalou, o outro retirou, voltou para o teu estoque, foi para a TIM te devolveu, ele fica a história todinha aí nesse histórico. Entendi, show. Legal. Entendeu? Que aí é para consultar o histórico do serial. Quem fez a movimentação, se tiver o número da ordem de serviço, vai aparecer aí. Então, esses dois recursos. Então, nós falamos aqui, quase tudo, faltou somente a transferência. Nós não falamos de estoque mínimo, não falamos de giro de estoque, de reposição de estoque, porque nós vamos fazer isso, vai fazer mais sentido quando depois do inventário a gente vai fazer uma outra pauta para falar de outros recursos. Tá ok, Leonardo? Ele teve que se ausentar aqui. Ele saiu agora aqui, ele foi no banheiro rapidinho. Não, mas é isso. Nós vamos fazer uma outra pauta de recursos avançados, giro de estoque, curva ABC, enfim, que nós não vamos falar agora, tá? Fechou. Nós vamos exercitar esse escopo que a gente falou aqui para a gente ter condições para ir para a GoLive, tá? Beleza. Então, pessoal, a gente encerra aqui e vamos agendar um próximo encontro para a gente falar de transferência, tá? E todos os usuários da logística, eu gostaria que fizesse esse exercício. Nós vamos mandar aí as instruções. Se vocês tiverem alguma dificuldade, a gente está aí para apoiar. Fechou? Fechou. Obrigado por enquanto. Ok, Valdir. Obrigado. Valdir, provavelmente a gente deva marcar para amanhã, tá? Tá. Não sei se vocês têm agenda aí na parte da manhã, tá? Não, pode marcar, cara. Pode marcar. Pode marcar. Tá bom. E aí, na parte da tarde de hoje, né, fica mais a questão operacional, né? E aí eu até dividi daquela forma, porque você sabe que a operação da mais manutenção é bem complicado, né? Bem complexo. Tem dia que tá mais tranquilo, mas a maioria dos dias, principalmente esse mês, tá bem corrido para todo mundo, tá? Então a gente dividiu daquela forma para poder ser mais maleável lá com eles, tá bom? Deixa eu falar contigo aqui, cara. Da operação, o que eu imaginei para esse projeto aqui, o que eu preciso deles é que eles façam uma requisição. Exceto da Team Live, pelo que eu entendi, é eles que vão fazer a requisição. Então, é um conteúdo muito, muito mais simples do que esse, que eles só vão fazer requisição, tá? Sim, eu até alinhei com o Thiago, né? A gente dividiu em duas partes, tá? Uma realmente a parte da requisição, né, de material, e tem uma parte também do touch, né, que é a parte... do multiplicador do touch. Isso mesmo. Tá bom? Do multiplicador, isso é muito importante. É a mesma turma? Não, a gente dividiu, cara. Eu separei lá, Operação Vivo, Operação Team FMO e Operação Team FMT. Então, a próxima que a gente vai fazer vai ser o quê? Operação... Deixa eu até dar uma olhada aqui. Dá uma olhada aí. Não, é o pessoal que faz requisição ou que vai multiplicar para o técnico? Eu já vou pegar aqui já. Team FMT. A próxima, agora às 13 horas. É isso mesmo. Esse pessoal vai fazer requisição ou multiplicador, Renan? Só para a gente... Isso é para requisição. Então tá.
Exceto essa TIM móvel aí, que o almoxarifado ele vai fazer a requisição das placas, o restante é a operação que faz, né? Sim. Tá ok? Ok. Eu não sei se eu vou conseguir participar da próxima, mas essa aqui da logística eu fiz questão de participar, e aí se eu puder eu vou entrar lá, tá? Mas assim, o Thiago, se eu não puder entrar, ele vai fazer, porque é só explicar para o cara como consulta saldo e fazer a requisição, tá? O saldo do técnico, o saldo do estoque e fazer a requisição, tá certo? Sim, Valdir, um ponto que é importante também, e aí a gente vai precisar envolver o pessoal da TI, tá? Que eu digo TI da base, tá? O pessoal de suporte, justamente na instalação aí do acesso remoto para os colaboradores, tá? Então, aí, Thiago, eu não sei se você tem uma agenda aí, a gente tá linha depois, tá? Mas a gente precisa tratar isso com prioridade, tá? Esses acessos, beleza? Do acesso. Eu não entendi, não. Na verdade, Valdir, o que o Renan tá querendo falar é que a gente precisa fazer uma call com TI e TLP com vocês para a gente verificar os acessos, a gente fazer uma revisão geral para colocar em produção. Permissões, né, as permissões, verificar como é que a gente vai verificar a questão das equipes, como é que a gente vai liberar os acessos dos funcionários no dia a dia. Exatamente. Tá bom, vamos fazer uma agenda específica para isso, tá? É uma agenda com TI e TLP com vocês para a gente alinhar o fluxo. Isso. Que vai ficar com TI, eu TLP. montei lá os perfis, mas é claro, eu não tenho a governança que vocês querem impor, né? Sim. Eu fiz uma leitura superficial, montei lá os kits para facilitar vocês, a gente vai trocar uma ideia, como que vocês delibera ou bloqueia, né, o acesso, tá? Mas tá tranquilo, mas já tá assim, a estrutura tá montada. Então, ó, nós teve duas coisas que eu identifiquei aqui no nosso durante nessa reunião aqui, né, nesse treinamento. Uma é que a gente precisa atualizar o perfil das equipes lá no código da equipe. Seria bom também atualizar o supervisor, porque às vezes você não quer consultar o saldo de uma, nem de todos, você quer de um grupo, de uma supervisão. Né? Lá nos filtros, nos relatórios, tem lá o supervisor, principalmente o relatório de saldo volante. Tá? E uma outra coisa que eu vi aqui é que tem que... esse tipo de serviço a gente precisa cadastrar e colocar as regras de aplicação de serial, principalmente do serial, que é a situação que é mais caro aí, né? Que é o objeto, né? Então, esse tem que impor um controle bem rígido, né? Então, tem que configurar lá, tá? Essas duas coisas aí, entendeu, Renan? O que eu acho, assim, de mais urgente para a gente fazer. Inclusive, a gente precisa fazer isso porque o multiplicador lá do técnico, ele precisa ter os serviços ali para o técnico, porque, assim, nesse primeiro momento, o técnico ele vai criar a ordem de serviço no nosso aplicativo. Tá? Sim. O que acontece, Valdir? Em relação às atividades, nós temos uma gama muito grande, né? E depende muito do contrato, tá? Então, assim, se a gente tem lá, por exemplo, o FMT, né, que é o contrato da móvel, o pessoal trabalha, né, faz um determinado tipo de serviço, né, FMO faz outros tipos de serviço, tá? Assim, nós temos uma visão, tá? Mas não a visão detalhada. E para mim passar para vocês, eu preciso passar uma informação já direcionada, né, a todos os tipos de atividade, tá? Então, eu vou, inclusive, fechar isso com o pessoal de qualidade aqui da TLP, tá? Para a gente ter essa visão, tá? Eles devem ter lá drills, né, de informação, tá? E aí eu puxo isso com eles e levo para vocês, tá? Isso aqui também tá com prioridade aqui para mim. Quero ver se eu passo até amanhã, tá bom? Ó, deixa eu falar uma coisa para você. Para o nosso Go Live aqui, impor essa regra, se for prolongar muito o projeto,
A gente começa sem, e a gente vai fazendo isso, mas assim, o tipo de serviço, sem o tipo de serviço eu não tenho como não, tá? O que dá para fazer de uma forma meio improvisada, né? Colocar lá, por exemplo, atividade manutenção FMO TIM, atividade implantação FMO TIM, fatura B TIM, entendeu? A gente colocar esses níveis de informação que não vão ser detalhadas, tá? Para startar, e depois a gente entra aí com... sim, depois a gente dá uma melhorada, mas assim, eu preciso dos tipos de atividade, inclusive na hora que o multiplicador ele for replicar lá no app lá para o técnico, ele precisa de ter isso, e é por contrato, tá? Okay, lá no sim. app só aparecem as atividades daquele contrato. Ok. Uhum. Tá? É por contrato. E uma outra coisa é o seguinte, que a gente viu aqui, vincular o técnico, o técnico ao perfil, aquele perfil que foi criado ali. Tá? Então eu peço que... Perfil, Valdir, na oportunidade que eu já usei o Aniel? Sim. Quando eu já usei o Aniel, geralmente foi aquele exemplo que você deu mesmo. O nome do funcionário é o nome da equipe. 1 para 1. Isso. É isso mesmo. Então, a gente precisa tomar essas duas providências aí e concluir, né, essa fase de treinamento para que a gente consiga aí enxergar a data do Go Live, que é o inventário, e a gente começar, tá? Então, pessoal, eu agradeço a todos aí. Passa a lista de todos os participantes. Aliás, já tem, né? Tem lá no e-mail para o Thiago fazer esse registro aí e a gente encaminhar o material que a gente tem aqui, tá? Por hora é isso, eu agradeço a todos aí. Muito obrigado. Valeu, pessoal. Um abraço. Valeu, obrigado.